vocês ouviram na minha apresentação, eu sou juiz de direito. Ora, se vocês convidaram um juiz de direito para estar aqui, para falar para vocês, é porque eu acredito que vocês queiram saber alguma coisa de como funciona essa questão das drogas no sistema formal, legal de criminalização, né? Então eu vou pedir para vocês o máximo de paciência. Eu prometo que vou ser bastante sucinto, bastante rápido, mas eu vou tentar mostrar para vocês alguns subsídios de ordem jurídica para tentar colaborar com a luta de vocês. Eu sei que vocês sabem que essa luta deve ser desenvolvida nas praças públicas, nas caminhadas, nas ruas. Mas também essa luta é travada nos tribunais. Essa luta também é travada no campo jurídico. Portanto, eu vou passar para vocês algumas informações exatamente nessa questão jurídica para ajudá-los nessa luta. Antes, porém, eu queria cumprimentá-los por essa luta, que eu sei que não é apenas uma luta pela legalização da maconha, não é apenas uma luta por uma nova política de drogas, não é uma luta contra a criminalização das drogas apenas, mas é, sobretudo, uma luta pela liberdade. E é exatamente por isso que eu estou aqui, aceitei estar aqui hoje, porque eu sei que vocês lutam pela liberdade. E como diz o poeta Fernando Pessoa, é preciso solidarizar-se com as ovelhas rebeldes. Mas enfim, vamos direto ao assunto. O que eu queria dizer a vocês em primeiro lugar, pode ser uma surpresa para muita gente, mas prestem atenção nisso. O crime não existe. O crime não existe como uma realidade social, como uma realidade antropológica. O crime é uma criação da lei. O crime é uma criação do legislador. O legislador, por razões políticas, escolhe algumas condutas que ele quer controlar e transforma essa conduta em crime. Está claro? Então, a criminalização das drogas passou exatamente por um processo como esse. O legislador, por razões obviamente econômicas e políticas, entendeu em um certo momento que deveria criminalizar as drogas. Pois bem, entretanto, em um Estado de direito e democrático como nós vivemos, o legislador não pode ficar criminalizando a bel prazer o que ele simplesmente quer. Porque a criminalização, vocês sabem muito bem disso, é um instrumento muito forte, muito violento que o Estado tem nas mãos. Ele possibilita a militarização do controle da sociedade. É um instrumento demasiadamente violento. Então a nossa Constituição, o sistema de direitos humanos estabelecem que existem limites para o legislador para fazer a criminalização das condutas. Então vamos olhar para a criminalização das drogas. Eu vou mostrar alguns princípios para vocês e vocês vão me dizer se o legislador está ou não violando esses princípios. Primeiro, existe um princípio que se chama princípio da idoneidade. Ou seja, só pode ser mantida a criminalização de uma conduta se essa criminalização for útil para resolver o problema que está enfrentando. E eu lhes pergunto, depois de 30, 40 anos de guerra contra as drogas, depois de 40 anos da adoção dessa política de drogas, de criminalização das drogas, depois de milhões de pessoas presas por causa das drogas, depois de trilhões de dólares gastos nessa guerra, eu lhes pergunto, a criminalização foi eficaz para acabar com as drogas? Vocês me responderam então que há uma violação do princípio da idoneidade. Segundo, o princípio da subsidiariedade. Nós sabemos perfeitamente que uma conduta criminal só pode ser assim considerada como última hipótese. O Estado, para criminalizar uma conduta, antes, ele tem que tentar outras alternativas. Ele não pode partir para porrada logo de saída. Ele tem que encontrar uma outra saída.
E nós sabemos que há outras alternativas para trabalhar com a questão da droga. A questão da regulamentação, do acolhimento, da assistência, da educação, do debate, da discussão, do respeito, enfim. E eu lhes pergunto, nós estamos adotando esse princípio ou nós já estamos adotando imediatamente? Há outra alternativa para enfrentar esse problema? Se há outra alternativa, então está havendo a violação do princípio da subsidiariedade. Lembra mais um princípio, o princípio da racionalidade. Quando uma conduta é criminalizada, nós precisamos comparar os benefícios dessa criminalização com os prejuízos que essa criminalização acarreta. A própria criminalização. Então vejam bem, de 40 anos de guerra, o que é que nós conseguimos com essa guerra contra as drogas, com a criminalização? Aumento do consumo, elevadíssimo custo humano com mortes, ameaças às instituições democráticas, violência aumentando a cada dia, corrupção no Estado, prisões superlotadas, desgaste no sistema judicial, sacrifício da saúde pública. Eu lhes pergunto, nós não estamos tendo muito prejuízos com o combate nessa guerra às drogas? Portanto, os prejuízos que essa guerra acarreta são muito piores do que qualquer efeito que a droga pode acarretar. Portanto, há violação de 3 princípios constitucionais. E com relação ao porte para uso, e vocês sabem que é criminalizado o porte para uso de drogas, né? Aí a coisa é pior ainda. Vejam bem, princípio da lesividade. O legislador só pode considerar criminosa uma conduta que lese terceiro. Ou seja, ferir alguém, matar alguém, furtar. Ou seja, só pode ser crime aquilo que lesa terceiro. E usar uma maconha para uso próprio lesa terceiro, por quê? Causa alguma lesão a terceiro eu ter uma maconha no bolso? Ora, se não lesa terceiro nenhum, se há prejuízo, o prejuízo é meu, eu que assumo. Ora, é evidente que há uma lesão ao princípio da lesividade. Princípio da igualdade. Me responda alguém, por que essa diferenciação de drogas lícitas e drogas ilícitas? Isso não é ferir a igualdade? Ora, por que eu posso tomar uísque e você não pode fumar maconha? Por que eu posso fumar cachimbo, charuto e você não pode fumar maconha? Por que existem drogas ilícitas e drogas lícitas? Faltam apenas 2 princípios, eu peço a paciência, um segundinho de vocês. Princípio da intimidade da vida privada. A criminalização da conduta não pode permitir que o Estado interfira nas opções individuais da vida privada. E a criminalização do porte para uso interfere na opção individual das pessoas. E, finalmente, toda essa criminalização das drogas e do porte para uso próprio, especialmente, fere o princípio da dignidade humana. Por quê? Porque ele opta por uma reprovação de cunho moral. Ele faz a eliminação social dos desiguais. Ele provoca a estigmatização dos diferentes. Portanto, a criminalização das drogas, eu estou absolutamente convencido disso. A criminalização das drogas, de uma forma geral, e mais severamente ainda com relação ao porte, viola princípios constitucionais e tem que ser extirpada da nossa legislação penal. E diante de tudo isso, eu encerro a minha fala, espero ter colaborado de alguma forma com a reflexão de vocês, e eu encerro dizendo, lembrando a vocês, um grande poeta brasileiro chamado Castro Alves, o poeta da liberdade, que um certo dia, acho que falou isso para vocês, ele não sabia, mas ele disse isso em um poema. Tudo marcha, ó grande Deus, as cataratas para a terra, as estrelas para o céu. Eu quero marchar com os ventos, com os mundos, com os firmamentos. E Deus responde, marchai!